Olá, nós somos a Andreia, Luís e o Nacho e vivemos a tempo inteiro na nossa carrinha. Neste vídeo chegámos à ponta mais a sul da Grécia continental. Explorámos a península de Mani, uma zona que nos surpreendeu pelas paisagens e arquitetura diferente de qualquer outra parte do país. Tivemos também a sorte de ter um dos melhores pôres de sol desta viagem e um corte de cabelo com a melhor vista. Bom dia. Acordámos aqui neste cenário muito bonito. Passámos a noite super calma. Mais ou menos, estava muito vento e a carrinha abanava toda. Fizemos aqui uma fogueira, foi fixe. Em relação ao drone, tentámos montá-lo ontem, sem sucesso. Podíamos mandá-lo reparar, mas o custo vai ser enorme, para além de termos ainda de o enviar. Estamos a ver então o que é que poderemos fazer, mas por enquanto vamos estar sem filmagens de drone. É uma ferramenta profissional que dá imenso jeito. Eu vendo vídeos, vendo fotos, fazemos trabalhos, portanto o drone é uma ferramenta muito importante para gerar rendimento. Uma pena ter acontecido isto, mas acidentes acontecem e agora pronto, é tentar trabalhar mais e recuperar o dinheiro que é para conseguirmos pelo menos comprar um drone novo. Sim, é sempre um investimento, não é só para mostrar nos vídeos, nas redes sociais, é mesmo uma ferramenta de trabalho. Mais tarde ou mais cedo vamos ter que arranjar um, porque realmente é muito importante, mas por enquanto vamos agora estar sem nenhum. Mas pronto, há coisas piores, é o que é um bocado triste perdê-lo assim, tive sempre cuidado com ele, 4 anos sem nenhum acidente, nada mesmo. E foi um acidente, não é uma cena uma coisa que eu pudesse cá fazer melhor, não sei, foi um bocado de azar. É o que é, vamos então avançar, temos ainda algumas paisagens para ver aqui nesta península. Agora vamos ter uns dias de sol, então vamos aproveitar. O vento já acalmou, vamos aproveitar. Viemos aqui a uma vila abandonada. Estamos quase no final do cabo e passa-se mesmo por esta vila. Sim, a estrada passa por aqui. Nós viemos até aqui acima um campo de basquete, dá para ver tipo a tabela assim virada para as montanhas, é muito fixe. E a metade do campo está desmoronado. E viemos aqui tentar ver a vista da cidade de outra perspectiva, mas do sítio onde nós estacionámos, que foi ali embaixo, já tem uma vista espetacular. Pelo que nós percebemos, tipo, só mesmo na ponta é que tem os edifícios todos abandonados, porque assim mais para trás vê-se que as casas estão reconstruídas e que estão assim arranjadinhas. Nesta zona as casas parecem assim mini castelos, quase os edifícios do Minecraft, não sei se conhecem o jogo de computador, que é assim uns blocos. Ao longe então parece uma fortaleza, mas são diferentes casas, assim uns cubinhos. São casas construídas todas de pedra e depois têm sempre uma torrezinha, então ao longo da estrada vê-se na montanha assim várias torrezinhas que parecem fortes, na verdade, mas são casas mesmo. As casas mais modernas são assim. Yeah. E também esquecemos de explicar, mas esta zona tem muita influência de piratas, então se calhar por isso é que atiram limões e isso às pessoas, não é? Às carrinhas.
Estávamos à procura desta janela para ver a vista e encontramos este quartito. Jeitoso. Tem aqui ainda mesas e cadeiras e cama. Vamos investigar o que é que aconteceu para isto ter ficado abandonado. Tem ali um armáriozinho. Estamos a ouvir a música de um rádio e quando olhámos estava um senhor na janela. E isto é muito estranho porque no meio das casas que estão todas destruídas, há casas que realmente estão fechadas e parece que vive lá alguém. Então é um bocado estranho as pessoas viverem aqui no meio da aldeia destruída. O senhor estava mais por ali, uma daquelas ali. Mas, por exemplo, esta aqui está fechada, parece que pode ser habitada, não sabemos. Hoje para jantar temos tofu com uma saladinha com pepino, tomate, alface e estas azeitonas castanhas. Aqui na Grécia eles têm muitas oliveiras, então tem muita produção de azeite e azeitona, e estas aqui castanhas nós compramos para experimentar e são muito boas, elas vêm em azeite. E temos também tzatziki, que é um produto também típico grego, é basicamente iogurte com pepino, alho, e fiz um arroz basmati. Eu acho que nós ainda não comentámos, mas aqui as coisas são um bocadinho caras, não se encontra tofu assim tão facilmente, encontra-se em supermercados específicos e é muito acima do preço, portanto hoje é um prato especial com tofu. De resto temos-nos safado com muitos legumes, também é difícil de encontrar leguminosas enlatadas, eles utilizam mais produtos secos. Vamos nos safando com legumes frescos e saladas e pronto, é isso. Estamos aqui no processo de cortar o cabelo e temos companhia. Vieram ver se o corte está bom. Olhem, tão fofas! Está com uma barbicha daquela. Sim, posso fazer uma barbicha como elas têm. Está terminado. Sentirei um capacete de cima de mim. Obrigado, Andréia. Cada vez está a ficar melhor. Essa está para ali. Não, já estava realmente muito grande, então precisava. Já não era cortado para aí há 6 meses, não? Yeah. É demasiado. 4 meses é o máximo. Não estávamos a encontrar muitos sítios onde pudéssemos fazer isto num sítio calmo e também o tempo não estava a ajudar. Sim. Aqui fez um bocadinho de vento, mas teve-se bem. Estamos aqui sossegados, sozinhos e também temos energia para cortar o cabelo, portanto, como com os painéis solares. Temos uma vista fantástica, acho que foi a melhor vista que eu até agora tive num corte de cabelo. Foi o melhor salão. Foi o melhor salão. Foi o melhor aqui. salão de cabeleireiro. Portanto, já sabem, contactem a Andréia para serviços de Não, porque é tipo a coisa que eu mais detesto fazer é cortar o cabelo. cliente exclusivo.
Estamos aqui num cabo, a ponta da península onde nós estamos, e vamos fazer uma pequena caminhada até a um miradouro. Aqui tem vários assim pontos de interesse, tem aqui uma praia, depois também tem ali uma cena que é o oráculo de alguma coisa. O oráculo da morte. O oráculo da morte. E agora é uma pequena caminhada assim de 20 minutos pelo menos até ao miradouro, e depois até ao farol são mais 20. São 40 minutos no total até ao farol. mais 20. E Esta é a ponte mais a sul deste cabo, desta península, e ainda tenho de ver se é a ponta mais a sul da Grécia continental, porque depois há as ilhas, não é? Mas já vi que não é a ponta mais a sul da Europa, essa pertence à Espanha. E pronto, há um dia super bonito para fazer esta caminhada, vamos aproveitar. Bem, vou mostrar como é que a gente mete a Nacha na mochilinha. Enquanto o Luís dá-lhe os treats, eu consigo sentá-lo e pô-lo dentro da mochila, pôr as patinhas, fechar, e o Luís ajuda-me a pôr nas costas. Muito bem. Tem aqui um gancho à frente que se prende mesmo ao arnês dele, e depois é só fechar aqui. Bem. E endireitá-lo na mochila, que é para conseguir fechar. Conseguimos subornar o Nacho a fazer tudo com estes treats. E agora também levo aqui a bolsinha, e pelo caminho vou-lhe dando, é para ele se portar bem. Muito bem, Nacho. change stays the same. It all feels brand new, but we know the truth. The choices that we make, it makes me and you. Here we go again. Bom dia. Bom dia. Hoje acordamos com uma bela vista e acordámos a assar, na verdade. Estava a bater ali o sol. Há muito calor,
Apesar de estar um bocado de vento, mas às vezes o vento para e faz mesmo calor hoje. Fomos ali à praia passear, vimos uma cadela simpática, Eu já vou vir, já ela- tínhamos visto ontem à noite quando Ela estávamos vem a ter passear o Nacho. connosco e é super simpática e deu-se bem com o Nacho. Estivemos a passear um bocadinho também com ela. Ontem à noite nós saímos da península onde nós estávamos. Quer dizer, nós ainda Sim, estamos... ainda estamos na península, saímos é lá da ponta, confirmamos que é o sítio mais a sul da Grécia continental, e, que é ali o Farol, não é? E também ficámos de referir sobre Vateia, aquela vila A aldeia abandonada, abandonada, sim. não é bem abandonada, ainda vivem lá algumas pessoas. Pelo que vimos na internet, as pessoas simplesmente saíram de lá, Abandonaram. ainda E pronto. tentaram que fosse ali um sítio com hotéis e sítios para alojamento, Sim, mas não porque deu. ainda tem alguns alojamentos locais e até acho que tem um restaurante lá. Uhum. Mas pronto, não tem assim tanto turismo, apesar de ser uma das aldeias mais conhecidas aqui da área por causa da arquitetura. É um exemplo da arquitetura aqui desta área, que Um é tipo de casas, sim. Mani. Mani? Mani é a região, é isso? Que Sim, a dizem? região, pronto, é a arquitetura específica desta Com região. aquelas torres que nós explicámos e Sim, aquela aldeia é o exemplo disso e Sim. apesar disso não teve o turismo, se calhar estavam à espera e foi ficando abandonado ao longo do tempo e como aquilo é tudo feito de pedra vai-se desmoronando e apesar de ainda viverem algumas pessoas lá, poucas, está mesmo ao abandono. sim, aquilo está mesmo no topo ali de uma colina, portanto também se vai degradando um bocadinho mais, mas as vistas são magníficas, há sítios muito bem preservados e é muito giro andar ali a passear pelo meio, não que seja muito grande, mas até há umas ruínas. Sim. E depois, ontem, fizemos a caminhada, acabámos por fazer a caminhada até ao Farol, não íamos fazer. Como não era uma caminhada difícil e parecia que estávamos mais perto do farol daquilo que estávamos à espera, nós acabámos por ir mesmo até à ponta, até ao farol. Sim, E mas vale valeu a mesmo pena. a pena, sim. É. Depois já voltámos de Exatamente. quase de noite, apanhámos o pôr do sol na estrada, foi espetacular. Vimos cavalos. Vimos cavalos selvagens, acho que consegui filmar um bocadinho. Vimos também um Chacal. chacal. Aqueles franceses com quem nós nos cruzámos antes tinham dito que havia chacais, porque nós estávamos a ouvir uns barulhos esquisitos todas as noites, principalmente em zona de montanha, e ouvimos um barulho esquisito e não parecia nada. A André ainda pensava que era um mocho, mas não era bem um mocho. Não, E depois porque era eles- tipo um uivara. O chacal é assim é um intermédio entre um lobo e uma raposa. Se bem que eu acho que é um bocadinho maior que uma raposa e as cores são diferentes. E ontem vimos um. E ontem foi engraçado porque na noite anterior tínhamos ouvido mesmo perto da nossa carrinha eles a uivar, porque eles uivam à noite, parece assim mesmo em coro, parece que estão a comunicar uns com os outros. Nessa noite ouvimos mesmo perto da nossa carrinha e eu tinha comentado com o Luís que queria muito ver um chacal. Mas eles de porque- dia não parecem. Sim, porque eles são muito bonitos mesmo. Nós vamos deixar uma foto aí, eles são mesmo bonitos. E ontem à noite estávamos a vir para cá e vimos um a correr na estrada. Foi muito rápido, nem conseguimos filmar, mas fiquei mesmo contente de ter visto um chacal. Também apanhámos vaquinhas. Ontem foi um dia que começámos com cabras e acabámos com um chacal. E também vimos galinhas ao pé de. Vimos muito. E um sapo também na estrada. Pois é, tive que parar o carro porque o sapo estava a atravessar a estrada. Ia quase passando por cima, mas pronto. Já chegámos aqui de noite e quando acordámos mesmo em frente à praia com a vista espetacular. Sim, é um sítio muito fixe. Passámos aqui Super sozinhos. tranquilos. Agora está muito tranquilo mesmo. Não se passa aqui Não se nada. passa nada. Mas no verão deverá ser um bocadinho mais movimentado. Tem aqui um restaurante ao pé da praia e é um. E agora sítio porreiro. nesta altura está tudo fechado, mas é muito bonito. Estamos a aproveitar para encher as águas. Temos ali uma fontezinha. Aqui na Grécia não há áreas de serviço para autocaravanas, mas é fácil encontrar água a fontes em todo o lado, portanto até agora não tivemos falta de água e tem sido fácil encontrar. We could have it all, but what is it all? Does money make us rise or make us fall? We living on a dream or living free? We're all behind the scenes, Esperamos que tenham gostado de mais um vídeo e se gostaram não se esqueçam de dar um like, comentar, partilhar e subscrever se ainda não o fizeram. Tenham uma excelente semana e até ao próximo domingo. here we go